Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa primeira teleaula de Fundamentos Semiológicos de Enfermagem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata Góes, eu sou enfermeira e sou sua professora dessa disciplina. Eu tenho algumas especializações e mestrado na área de promoção da saúde. Nossa primeira teleaula vai falar sobre princípios básicos de semiologia e semiotécnica. É importante que a gente consiga diferenciar esses dois conceitos para que a gente consiga compreender efetivamente o que é essa nossa disciplina. Quando a gente fala em semiotécnica, a gente está falando no estudo de uma determinada técnica. Vamos imaginar que a gente está dentro de uma unidade básica de saúde e a gente vai fazer uma sondagem vesical de demora. Quando eu falo em semiotécnica, eu estou estudando o passo a passo para que eu possa realizar essa sondagem. Então, a primeira, como eu vou colocar a luva, como eu vou abrir as embalagens, quais são os instrumentos que eu vou utilizar. Então, é o estudo da técnica. Quando eu falo em semiologia, é algo que a gente faz todos os dias como enfermeiros. A gente está falando no estudo específico dos sinais e sintomas que são apresentados pelo paciente. A gente utiliza várias técnicas e várias propedêuticas para poder chegar a esse objetivo de avaliar os sinais e sintomas apresentados pelos nossos pacientes. Então, vamos imaginar assim, durante a atuação do enfermeiro, 24 horas dessa execução dessa ação, eu vou estar avaliando o paciente. No primeiro contato, eu já vou fazer essa avaliação. A cada vez que eu visualizar esse paciente, eu tenho que ter um olhar crítico, um olhar treinado, para que eu consiga reconhecer algumas alterações importantes. Então, sempre que a gente falar em semiologia, a gente está estudando sinais e sintomas que podem refletir o estado geral do meu paciente. Então, para que a gente possa iniciar a nossa aula, nós temos alguns conteúdos básicos que serão abordados no decorrer da teleaula de hoje. Então, nós precisamos sempre pensar em uma atuação baseada na humanização. Então, até é uma frase um pouco clichê que a gente utiliza, mas quando a gente fala em um atendimento humanizado, a gente está falando naquele atendimento que precisa ter uma empatia. Então, o enfermeiro, quando a gente pensa em um atendimento humanizado, antes da gente imaginar aquele paciente, aquela patologia, a gente tem que imaginar como esse indivíduo é na sociedade, como ele é na sua família, que aquele ser é o 100% de alguém. Então, a gente sempre precisa pensar, lidar com os pacientes como a gente gostaria que lidassem com a gente, se nós estivéssemos no lugar do paciente. Então, para que a gente consiga humanizar esse atendimento, nós precisamos tirar aquela visão antiquada que nós tínhamos do paciente como a doença que ele foi procurar tratamento. Então, a gente não imagina mais o paciente como aquele diagnóstico. Então, é o seu José, não é o paciente que está com pneumonia. Então, a gente vai sempre observar esse paciente como um todo. Então, no quadro a gente vai ver que nós também vamos abordar o atendimento holístico. Então, a gente precisa visualizar todos os aspectos que interferem no bem-estar geral de um determinado indivíduo. Nós também precisamos abordar um processo de comunicação, porque durante todo o processo de enfermagem, nós vamos necessitar da comunicação e vamos precisar utilizá-la cada vez mais, tanto quanto com o paciente, como também com a equipe multiprofissional. Nós precisamos trabalhar aspectos relacionados à promoção da saúde, porque nós tiramos aquele caráter curativista da assistência. Nós sempre buscamos melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Nós também abordaremos a anamnese e a semiotécnica, algumas técnicas propedêuticas que são utilizadas para que a gente possa fazer um exame criterioso no paciente, e nós ainda falaremos sobre as necessidades humanas básicas.
Sabendo de todos esses conteúdos, nós começamos nos conceitos. Quando a gente fala em humanização no atendimento, nós precisamos remeter o nosso pensamento à nossa política nacional de humanização. Então, nosso Sistema Único de Saúde garante uma assistência integral e também uma assistência humanizada ao paciente. Então, muitas vezes, a humanização se dá no primeiro contato com esse paciente. Então, quando o enfermeiro vai realizar o acolhimento desse paciente, sempre chamando-o pelo nome, sempre tentando buscar a real causa do acometimento daquele indivíduo e não só vendo aqueles sinais superficiais que podem ser demonstrados. Então, a gente sempre tem que buscar um atendimento que vai englobar todos os aspectos que estão envolvidos na saúde do paciente. Se a gente for pensar nesse contexto, a gente tem que abordar sempre um paciente nos seus contextos biopsicossocial. Então, a gente tem que pensar, sim, nos aspectos fisiológicos, então, o que está em desequilíbrio no corpo do meu paciente, mas eu também tenho que pensar que quando um indivíduo vai para um hospital, um ambulatório, ele vai estar ali com uma série de angústias, de medos, de preocupações. Ninguém vai procurar um atendimento em saúde super feliz. A pessoa já tem uma leve apreensão sempre que tem alguma alteração no seu estado geral. Então, nós como enfermeiros, nós somos peças fundamentais nesse contato do paciente com a equipe multiprofissional. Por quê? Apesar de nós termos trocas de plantão, são os enfermeiros que estão 24 horas junto ao paciente. Tanto o enfermeiro como a equipe de enfermagem. Então, nós precisamos observar esse paciente não como seu diagnóstico, mas como tudo que interfere no seu bem-estar. Por isso que nós falamos de um atendimento holístico. Vamos ao quadro para entender o que é um atendimento holístico? Então, vamos imaginar aqui, eu tenho o paciente Pedro, que sofreu uma fratura em membro superior direito. Quando a gente fala em um atendimento que vai englobar todos os aspectos que envolvem o bem-estar do Pedro, além do aspecto físico, biológico, aqui que eu tô vendo, que ele quebrou o braço, eu também preciso englobar aspectos espirituais, sociais, cognitivos, psicológicos, tudo que vai influenciar no 100% do Pedro. Então, quando eu consigo observar essas singularidades do meu paciente, eu estou sim realizando um atendimento holístico e para que eu consiga visualizar essas peculiaridades, eu preciso ter uma otimização do processo de comunicação. Então, se eu tiver ali um paciente que foi internado e eu chegar como enfermeira, oi, eu sou a enfermeira Renata, vamos cuidar desse braço, eu não der uma abertura para esse paciente, a gente vai acabar impedindo, bloqueando, minimizando as chances de ter um levantamento real por que aquilo aconteceu. Então, muitas vezes a gente pode ter um paciente que tem queixas recorrentes, sem fundamentação biológica, e a gente acaba menosprezando alguns aspectos que não o físico. Então, a gente tem que pensar que todas as partes do ser humano são indissolúveis. A gente não pode só tratar o braço do Pedro e esquecer todos os outros aspectos que envolvem a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então, por isso, nós precisamos otimizar nosso processo de comunicação e nos atentar. Por quê? Nós não temos somente a comunicação verbal. Quando a gente pensa em uma comunicação, a gente tem que avaliar também a comunicação não verbal. Então, se eu pensar em comunicação verbal, é aquela que vai utilizar palavras ou a escrita. Mas nós temos também a comunicação não verbal. Ela vai conseguir se fazer entender por meio de gestos, de posturas, de expressões corporais, expressões faciais.
e ela é a facilitadora da troca de informações entre as pessoas. Se eu busco uma comunicação terapêutica, eu busco um instrumento, uma ferramenta utilizada para auxiliar no tratamento dos pacientes. Então, o que eu tenho que pensar? Quando a gente fala em uma comunicação não verbal, vamos imaginar assim, o paciente está falando com você, respondendo suas perguntas, mas ele está extremamente retraído, ele não consegue contactuar, olhar no olho do enfermeiro, ele não consegue verbalizar muito alto aquilo que lhe é perguntado. Então, a gente já consegue compreender que esse paciente não está 100% aberto para realmente receber essa proposta de tratamento que vai ser proposta pelo enfermeiro. Então, a gente tem que pensar assim, se a gente tiver algumas técnicas que vão otimizar o meu acolhimento para com esse paciente, eu vou ter também uma facilitação no meu processo de buscar informações. Então, se eu conseguir trazer o paciente para o meu lado, se eu conseguir fazer com que o paciente confie no meu trabalho, que ele entenda o porquê que eu estou realizando uma série de perguntas para ele vai ter muito mais abertura e muito mais predisposição a responder tudo aquilo que a gente está querendo saber. Quando a gente consegue coletar todas essas informações, a gente consegue produzir um plano de cuidados otimizados. Então, no quadro a gente vai observar que vários aspectos vão precisar atuar junto, vão precisar ser reconhecidos pelo enfermeiro, não só o aspecto físico, mas também todos os aspectos cognitivos, psicológicos, inclusive valores sociais. Aqui a gente fala inclusive de valores culturais e nós vamos trabalhar a nossa comunicação terapêutica. Para que a gente consiga fazer essa comunicação como um instrumento de tratamento, a gente precisa atuar com empatia e humanização, atendimento holístico e também buscando a promoção da saúde. Lembrando que quando a gente fala em promoção da saúde, a gente também está falando em humanização. Por quê? A gente está buscando dar melhores condições para a pessoa ter uma autonomia nas suas escolhas. Então, a gente está melhorando a qualidade de vida do meu paciente. Eu consigo trazer para ele alguns aspectos que vão fortalecer as suas próprias escolhas. E isso é função do enfermeiro e de toda a equipe multiprofissional no atendimento aos pacientes. Falando sobre o atendimento que o enfermeiro vai prestar ao paciente, nós precisamos falar sobre o processo de enfermagem. Quando a gente fala em um processo de enfermagem, a gente está falando em um meio pelo qual o enfermeiro vai prescrever e, junto com a equipe multiprofissional, vai ofertar determinados serviços ao paciente para que ele se restabeleça prontamente ou o quanto antes possível. Quando a gente fala em um processo de enfermagem, a gente tem alguns recursos que são utilizados, como a SAI, que é amplamente discutida, que é a sistematização da assistência de enfermagem, que vão favorecer a organização desse processo. Sempre que a gente for pensar na atuação do enfermeiro, a gente está pensando na atuação de um profissional que é extremamente organizado para que o passo a passo que ele vai seguir vai refletir em todo o tratamento do paciente. Então, a gente precisa entender que nós temos legislações específicas que trazem essa sistematização da assistência de enfermagem como referência quando a gente vai atuar profissionalmente. Então, por isso, a gente vai conhecer essa resolução do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, e vai falar também sobre os principais passos desse processo sistematizado
do processo de enfermagem. Vamos ao quadro para conhecer? Então, a resolução do COFEM, do Conselho Federal, número 358, lá do ano 2009, que dispõe sobre a SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem. E fala também sobre a implementação do processo de enfermagem. Lembrando que quando a gente fala em processo de enfermagem, a gente está falando em uma sistematização, uma organização, uma maneira pela qual o enfermeiro consegue ofertar os cuidados que aquele paciente necessita. Esse processo de enfermagem é composto por 5 etapas principais, iniciando-se pelo histórico de enfermagem. Então, no histórico de enfermagem, eu vou ter informações coletadas de maneira organizada e sistematizada, geralmente utilizando determinados instrumentos. A gente vai ver um pouco mais à frente, fazem parte do histórico de enfermagem a anamnese e o exame físico. Nós também temos o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem nada mais é do que um julgamento clínico para que o enfermeiro consiga selecionar quais vão ser as intervenções que vão ser necessárias de acordo com cada paciente, de acordo com aquelas informações que ele conseguiu coletar no primeiro passo desse processo. O terceiro passo do processo de enfermagem é a utilização da linguagem adequada, padronizada, para que a gente possa estabelecer o que vai ser feito. Então, a gente vai ter um plano, um planejamento. Mas a gente, além de saber o que vai fazer, nós precisamos saber quem vai fazer, onde vai ser feito e quando vai ser feito. Então, não adianta nada o enfermeiro colocar para ser realizado o banho, se ele não colocar quem precisa realizar, que horário que ele vai ser feito, como vai ser feito. Então, a gente precisa pensar em um planejamento completo sobre as ações que estão sendo realizadas. O quarto passo é a implementação, ou seja, é quando a gente faz a execução daqueles cuidados previamente prescritos. E o quinto passo é a avaliação. Então, a gente precisa avaliar quais foram as respostas obtidas diante das intervenções e, se necessário, nós vamos propor novas ações, novas intervenções para que esse paciente realmente tenha todas as suas necessidades atendidas. Quando a gente fala dessa sistematização da SAI, desses 5 passos, a gente está falando de uma maneira que organize o trabalho. Por quê? O enfermeiro muitas vezes não consegue estar 24 horas por dia junto ao paciente. Então, se eu for fazer um plantão em um hospital, eu vou receber esse paciente, vou fazer uma anamnese, um exame físico, vou fazer a prescrição dos cuidados e eu vou passar o plantão. Então, eu vou passar para o próximo enfermeiro tudo aquilo que eu fiz. Para que a gente possa ter um fluxo contínuo de atendimento, o próximo enfermeiro deve saber quais são os passos que ele precisa seguir. Ele deve compreender qual é o caminho que eu estava percorrendo para ele progredir nesse caminho. A gente não vai ficar patinando daí. A gente consegue andar juntos e isso possibilita uma melhoria contínua no trabalho multiprofissional. Então, a gente tem vários profissionais atuando em horários distintos, mas todos eles falam a mesma língua. Todos eles entendem como é esse processo e conseguem dar andamento. Então, não fica uma repetição. Nós vamos sempre conseguindo subir mais um degrau no atendimento às necessidades daquele paciente. Para que a gente consiga compreender a importância da comunicação em todo esse processo de enfermagem, nós temos que pensar no passo inicial.
Vamos imaginar que a gente vai traçar uma viagem. Se a gente começar pelo caminho errado, o começo é o mais importante. Então, a gente precisa entender qual é o primeiro passo e como fazer esse primeiro passo da melhor maneira possível. Por isso, a gente vai falar do histórico de enfermagem, que é o primeiro passo da sistematização da assistência no processo de enfermagem. Vamos ao quadro para a gente falar um pouco mais sobre esse primeiro passo? Então, como eu disse, o histórico de enfermagem, ele faz parte da sistematização da assistência para que a gente consiga realizar a implementação do processo de enfermagem de acordo com o descrito lá na Resolução 358 do Conselho Federal de Enfermagem do ano 2009. Então, nós temos no histórico a anamnese e o exame físico. Então, a gente está falando aqui de dados objetivos e subjetivos. Quando eu realizo o exame físico, eu tenho dados palpáveis. Então, eu consigo identificar por meio de mensurações, por exemplo, qual é a temperatura corpórea do meu paciente. Isso é uma informação palpável. Agora, quando eu falo em uma anamnese, uma coleta de informações, eu vou estar trabalhando com dados subjetivos, ou seja, aqueles dados que são passados para mim pelo paciente, mas eu não tenho uma maneira de confirmar se aquilo realmente procede na maioria das vezes. Por exemplo, se o paciente falar para mim que só dorme com utilização de medicação todos os dias na sua residência, eu não tenho como estar conferindo isso. Isso são dados subjetivos de atendimento. Então, nós precisamos obter informações do paciente de uma maneira organizada, sistematizada, sempre buscando essa coleta de informações com uma sequência lógica para que a gente consiga seguir uma linha de raciocínio. E sempre para que eu realize essa coleta de informações, eu vou buscar um ambiente calmo e também otimizando o processo de acolhimento. Sempre que eu falar em acolhimento, muitas vezes, quando a gente fala em um processo de comunicação, muito mais importante do que saber se expressar é saber ouvir. Então, o enfermeiro precisa conseguir ouvir aquilo que o paciente quer lhe passar. Mesmo que a gente compreende que é muito difícil, que a gente tem um ritmo muito extenuante de trabalho, que a gente precisa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas se a gente não tiver esse contato direto com o paciente, otimizando esse processo de comunicação, não adianta eu conseguir fazer o melhor exame físico do mundo. Porque, mesmo assim, algumas informações vão passar batida. Muitas coisas vão ser perdidas por meio dessa falha no processo de comunicação. Então, revendo no quadro, a gente vai observar que quando a gente fala em histórico de enfermagem, que é a primeira etapa, nós estamos falando tanto da anamnese, então a gente utiliza, em geral, um instrumento padronizado, para que a gente tenha um ponto de partida, para que a gente entenda o que deve ser feito, mas que não deixe também a atuação do enfermeiro engessada. E nós também vamos realizar o exame físico. Então, a união dessas duas atividades é que vai fazer com que a gente tenha efetivamente um primeiro passo adequado para que a gente faça a sistematização do processo de enfermagem. Então, se a gente conseguir ter certeza que a coleta de informações foi otimizada, que o exame físico foi bem feito, eu sei que eu estou seguindo um caminho adequado que provavelmente vai atender todas as necessidades do meu paciente. Lembrando, para que eu consiga realizar uma anamnese adequada, eu tenho algumas características, algumas influências do processo de comunicação nessa coleta de informações. Então, eu trouxe algumas dicas para que a gente possa otimizar essa coleta de informações. Vamos ver no quadro como a gente consegue melhorar esse processo?
Então, sempre que a gente pensar em comunicação, a gente precisa sempre buscar se expressar claramente. Então, não adianta o enfermeiro chegar para o paciente leigo e falar 30 mil termos técnicos que o paciente vai ficar sem entender nada. Então, a gente precisa se adaptar à linguagem do nosso paciente, a gente precisa trazer o paciente para ser detentor, junto com a equipe de saúde, do seu próprio cuidado. A gente precisa sempre se atentar ao tom de voz. Então, se a gente for pensar em um tom de voz ameno, ele não é nem muito baixo, nem muito ostensivo. Então, a gente não pode ser muito ríspido ao falar com o paciente, mas a gente também não pode passar uma insegurança ao diálogo. Então, a gente precisa sempre utilizar um tom de voz firme e, ao mesmo tempo, suave. Sempre se mostrando aberto ao diálogo, lembrando que não é um monólogo, não é apenas o enfermeiro que precisa passar informações, ele precisa coletar informações. Então, muito mais importante do que saber falar é o saber ouvir, saber escutar antes de falar, sempre com gentileza e educação, respeitando o limite do paciente. Então, muitas vezes, para o enfermeiro que está ali habituado a trabalhar sempre com aspectos relativos ao corpo, pode ser normal ele falar sobre evacuação, sobre eliminações, sobre expectoração. Mas, muitas vezes para o paciente que está ali, ele se sente exposto ao ser perguntado sobre isso. Então, a gente precisa reconhecer o limite do outro e a gente precisa também saber respeitar esse limite. Isso é um passo importante para que a gente consiga otimizar o processo de coleta de informações. Falando do primeiro passo da sistematização da assistência de enfermagem, para que a gente realize o processo de enfermagem e efetivamente consiga suprir as necessidades de cada paciente, nós precisamos falar sobre a anamnese. Sempre que eu pensar em anamnese, para deixar bem claro, a gente está pensando em um tipo de uma entrevista que é realizada de maneira informal, junto ao paciente e às vezes junto até mesmo ao familiar, para que a gente possa então coletar algumas informações que vão ser relevantes para o tratamento do meu paciente. Então, ao longo desse tratamento, muitas vezes eu vou precisar dessas informações e elas vão me ser úteis para que eu possa realizar de maneira adequada esse tratamento. Então, no quadro a gente vai falar um pouco mais sobre essa anamnese, que é, como eu já disse, um tipo de entrevista. Então, ela vai utilizar um instrumento previamente padronizado para que o enfermeiro consiga registrar as informações que são passadas pelo paciente e para que o enfermeiro também consiga registrar aquilo que ele observou. Então, apesar da gente ter um instrumento que é previamente padronizado, então ele já está pronto. Nem sempre ele vai ser aplicado de cima a baixo ao paciente. Muitas vezes a gente vai utilizar, vai pular determinadas questões ou vai fazer outras questões que não estão constando nesse instrumento. Sempre lembrando que as informações coletadas contribuem para detectar a situação saúde-doença do nosso paciente. Então, tudo ali que está sendo questionado, ela vai contribuir para que a gente trace um diagnóstico certeiro daquilo que o paciente precisa. Então, qual é o diagnóstico de enfermagem? Sempre vai ser baseado nas informações que foram coletadas. Para que eu consiga fazer uma entrevista de qualidade, para que eu consiga efetivamente coletar as informações que são necessárias, eu tenho que ter algumas fases nesse processo. Então, eu tenho um passo a passo a ser seguido para que eu realmente realize uma entrevista, uma anamnese de qualidade.
Vamos falar sobre essas fases da entrevista? Então, inicialmente, como o nome mesmo já nos auxilia a entender, nós temos a fase introdutória. Então, a fase introdutória é onde nós, como enfermeiros, vamos nos apresentar para o nosso paciente, nós vamos chamar esse paciente pelo seu próprio nome, explicando a importância desse mundaréu de perguntas que a gente vai fazer. A gente também vai explicar os objetivos dessa anamnese que vai ser realizada. A segunda fase efetivamente o que a gente chama de fase de trabalho. Então, é onde nós realizamos perguntas, ou perguntas abertas ou perguntas fechadas, que vão servir para facilitar as respostas e também a interpretação do enfermeiro frente àquelas respostas, identificando junto com o paciente os problemas e sempre buscando ter um pensamento crítico para ouvir o que o paciente está falando e também observar. Então, quando a gente pensa em uma pergunta aberta, é uma pergunta que eu vou fazer para o meu paciente e ele vai precisar de uma série de palavras para conseguir me responder. Então, ele vai, por exemplo, eu vou perguntar como que o senhor, por que o senhor procurou o atendimento? Quanto tempo faz que o senhor começou a sentir essa dor? Então, ele vai falar, então eu comecei com uma dor pequena no canto da barriga e depois ela aumentou, daí teve uma protuberância. Então, ele vai precisar falar várias palavras para mim, para que eu consiga entender a resposta dele frente àquela pergunta. E uma pergunta considerada fechada é uma pergunta que sim ou não já consegue me responder. Então, uma ou duas palavras já são suficientes para que a gente obtenha a resposta. Por exemplo, teve febre? Não. Então, isso seria um exemplo de pergunta fechada. E a última fase da entrevista, como a gente vai ver no quadro, é a fase de resumo ou fase de conclusão. Nesse momento, nós fazemos uma síntese de tudo aquilo que foi falado pelo paciente, validando as informações com o próprio paciente e permitindo que ele possa questionar, que ele possa se expressar, sempre trazendo as informações necessárias que ele está buscando saber. Então, se a gente for pensar em um desfecho, uma fase de conclusão para uma entrevista de qualidade, a gente vai reforçar aquilo que o paciente falou. Então, o senhor me falou que o senhor não teve febre e começou com uma dor só no pé da barriga que depois de um tempo evoluiu. Foi isso mesmo? Então, a gente reforça aquilo que o próprio paciente já tinha nos dito, para que a gente possa, então, filtrar alguma informação que a gente confundiu durante esse processo ou que a gente não conseguiu absorver. Sempre lembrando, eu trago um roteiro padronizado de uma anamnese, mas esse roteiro não pode engessar a atuação do profissional. Nós temos uma série de perguntas que precisam ser feitas, mas nós não precisamos estar seguindo 24 horas exatamente aquele roteiro. Nós podemos fazer dessa entrevista, dessa anamnese, algo mais leve, mais informal. Então, no quadro a gente vai observar esse roteiro proposto, lembrando que não é uma regra específica a todos os pacientes. Nós começamos sempre coletando o perfil do paciente, então, falando sobre o estado geral dele. Então, quais são as doenças, por que ele veio buscar tratamento, qual foi a hospitalização anterior. Nós também buscamos a história do desenvolvimento desse paciente, sempre buscando detectar algum tipo de atraso no desenvolvimento. Nós precisamos avaliar o padrão de percepção da saúde, então como ele cuida da própria saúde, como que ele entende a sua doença, observando o padrão nutricional e metabólico, porque nós sabemos que isso influencia no bem-estar geral do paciente,
observando também padrão de eliminação, tanto eliminação urinária como intestinal, descrevendo seus hábitos, a frequência, falando sobre padrão de atividade, tanto atividade de lazer, de recreação, atividade física, padrão de sexualidade, principalmente aqui a gente fala sobre vida sexual e reprodutiva do paciente, por exemplo, menopausa, ciclo menstrual, período de gravidez. Nós também precisamos avaliar padrão de sono e repouso, padrão sensitivo, ou seja, os 5 sentidos, ver, ouvir, sentir, se ele tem alguma acuidade diminuída. Padrão cognitivo, se ele entende tudo aquilo que está sendo passado. Padrão de relacionamento, então como ele interage com as pessoas ao seu redor. Padrão de autopercepção, então aqui a gente vai falar sobre padrões emocionais, padrões comportamentais. Também observando a tolerância ao estresse, vendo que a gente já vai ter uma irritabilidade prévia decorrente da internação. E nós também falamos do padrão valor-crença, porque a gente entende que são indivíduos diferentes, que são diferentes do próprio enfermeiro e também diferentes entre si. Para que a gente consiga, então, subir junto ao paciente todos os degraus para a evolução do seu cuidado, para que esse paciente consiga efetivamente se curar. Sempre de uma maneira organizada e sistematizada. Aqui a gente vê um instrumento padronizado, sempre lembrando que quando a gente fala nessa padronização, nós não podemos engessar esse processo. O enfermeiro tem que ter abertura, tem que ter disponibilidade para divagar de acordo com a necessidade de cada caso. Então, isso é para a gente ter uma base, um instrumento para facilitar o nosso começo, não é para engessar a nossa atuação. Quando a gente pensa na atuação do enfermeiro frente a um paciente hospitalizado ou um paciente ambulatorial, a gente tem que pensar que essa atuação na área da saúde é um pouquinho diferente da atuação nas demais áreas do mercado. Se a gente for pensar que trabalha em uma loja, uma revenda de carros, a pessoa que vai comprar um carro está ali porque ela quer. Porque ela tem o dinheiro disponível ou porque ela vai fazer um empréstimo para conseguir comprar um carro. Agora, a pessoa que está ali para receber o atendimento do enfermeiro, ele não foi para o hospital porque ele quer, ele foi para o hospital porque ele precisa. Então, o enfermeiro já precisa reconhecer as particularidades de um paciente que chega com frustrações, com medos, com insegurança, e ele precisa compreender todos esses aspectos para proporcionar um bom atendimento ao paciente. Então, se a gente for pensar em uma situação problema, para que a gente consiga abordar todos esses aspectos em uma determinada situação, a gente tem que pensar em algumas perguntas que são relevantes para pensar em uma atuação efetiva do enfermeiro. Vamos ao quadro para entender um pouco mais sobre isso? Então, se a gente pensar em um paciente hospitalizado, imagina essa situação. Então, são cabos para tudo quanto é lado, são medos de não dar certo, de piorar, de não ser o suficiente, de adquirir uma infecção, de não conseguir ter um tratamento. E isso vai trazendo uma série de angústias, de aflições, de dúvidas, de medos. E sempre que a gente se depara com um paciente hospitalizado, a gente tem que pensar qual é a melhor maneira de se abordar esse paciente. Como que a gente pode se comunicar tanto com o paciente, como também com o profissional da equipe multiprofissional. Então, o enfermeiro, ele é como uma peça central. Então, vamos imaginar o centro de vários eixos, que todos vão convergir entre si para que a gente tenha um tratamento adequado do paciente. Então, se a gente pensar em um ambiente hospitalar,
a gente já está tirando o indivíduo do seu habitat normal, então a gente já está tirando ele de onde ele está acostumado, fica geralmente com outros pacientes junto, com uma série de inseguranças, com uma série de preocupações. Então, quando a gente pensa isso, a gente precisa reconhecer que esse paciente vai ter inseguranças, angústias e também uma ansiedade em decorrência do que vai vir, que ele ainda não sabe o que vai vir. E um processo de trabalho com acolhimento favorece que a gente modifique essas questões com um processo de comunicação adequado, trazendo conhecimento para esse paciente e também buscando o atendimento com humanização. Então, sempre que a gente pensar em comunicação, a gente está falando tanto com o nosso paciente, lembrando que cada um compreende de uma maneira específica, e a gente também está falando da comunicação com a equipe multiprofissional. Então, se a gente for pensar em uma atuação em equipe, a gente já tem que pensar que a gente tem uma disparidade muito grande. Então, se a gente for trabalhar na própria equipe de enfermagem, então a gente vai ter técnicos, talvez auxiliares, enfermeiro, cada um vai ter uma vivência específica. Então, muitas vezes, as ideias vão brigar. A gente precisa, como enfermeiro, conseguir contornar essa briga, entre aspas, esse pensamento que não conflituoso e trazer maiores benefícios de todos os lados para o paciente. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente sempre busca um atendimento humanizado e trazendo aspectos relacionados à empatia. No quadro, a gente vai observar que a gente precisa ter uma habilidade excepcional na comunicação, porque aquilo que a gente transmite deve ser aquilo que chega ao nosso paciente. Então, eu preciso confirmar se aquilo que eu estou passando é efetivamente aquilo que ele está recebendo. E isso também quando eu trabalho em equipe multiprofissional. Quando a gente fala em empatia, é um termo que é bastante utilizado, mas muitas vezes a gente não sabe seu real significado. Para que a gente traduza esse conceito de maneira bastante informal, a gente pensa em empatia como se colocar no lugar do outro. Mas a gente tem que se despir de tudo aquilo que a gente conhece, de toda a nossa carga prévia. Então vamos imaginar assim. Eu, enfermeira Renata, se eu estiver internada com uma pneumonia, eu vou entender que eu vou precisar de um antibiótico, que eu vou precisar de 2 ou 3 dias para cessar minha febre, que eu preciso me alimentar bem para que eu possa restabelecer o quanto antes a minha saúde e inúmeras questões. Agora, vamos imaginar que eu não sou enfermeira, que eu sou leiga. Eu não vou entender por que minha febre não baixa. Eu não vou entender por que eu tenho que comer se meu estômago está ruim. Eu não vou entender por que eu tenho que ficar no hospital se em casa é tão melhor. Então, quando a gente pensa em empatia, a gente tem que tirar todo aquele nosso conhecimento e se colocar no lugar do outro, mas com o conhecimento que o outro tem, para que a gente evite um falso julgamento, na verdade, uma falsa empatia. Então, a gente entende como é importante todo esse processo. Agora eu vou deixar alguns instantes para que possam ser enviadas as questões, as dúvidas pertinentes ao primeiro conteúdo, à primeira parte da nossa teleaula, para que em breve eu já retorne para responder essas questões. Nesse momento, a gente também podia pensar em uma situação conflituosa, por exemplo, junto ao paciente e à equipe de enfermagem e como o enfermeiro conseguiria intervir da melhor maneira possível em uma situação como essa. Eu volto em instantes.
Então, a gente ainda não teve dúvidas nesse primeiro momento da nossa teleaula, mas a gente tem que pensar que quando a gente consegue otimizar o processo de comunicação, a gente consegue resolver a maioria dos conflitos que porventura possam surgir. E a gente tem que pensar que muitas vezes no ambiente de trabalho, a gente fica muito mais nesse ambiente do que na nossa própria casa. Então, a gente vai sim lidar com conflitos, a gente vai sim lidar com dificuldades de informações, dificuldades de assimilar determinadas informações, e a gente precisa sempre facilitar o processo de comunicação para que a gente tenha uma equipe de enfermagem, uma equipe multiprofissional coesa que fale a mesma língua. Então, se eu delegar uma atividade para um membro da minha equipe, eu tenho que ter a plena convicção, a plena certeza que ele entendeu o que foi passado e que ele vai conseguir executar. Porque senão eu não consigo fazer nem o meu trabalho e nem ele consegue fazer o trabalho dele. A gente precisa sempre otimizar esse processo de comunicação e o enfermeiro é peça fundamental na equipe de enfermagem. Nós falamos então sobre habilidades necessárias para que a gente faça uma avaliação física. Então, se a gente for pensar ainda no primeiro passo lá do processo de enfermagem, da sistematização do processo de enfermagem, a gente está falando no histórico de enfermagem. O histórico é composto pela anamnese e também pelo exame físico. Então, para que a gente consiga realizar um exame físico de qualidade, eu tenho algumas técnicas, alguns métodos que vão me auxiliar como enfermeiro para que eu realmente consiga avaliar sinais e sintomas importantes que vão refletir o estado geral de saúde do meu paciente. Então, se eu utilizar algumas técnicas, essa avaliação, esse cuidado, essa observação vai ser mais facilitada. Ela vai trazer melhores resultados para o meu processo, para a sistematização do meu processo de enfermagem. Vamos falar então sobre esses métodos, também conhecidos como técnicas propedêuticas? Então, sempre que o enfermeiro for realizar o exame físico, ele vai estar se utilizando de 4 técnicas específicas para conseguir fazer a avaliação do paciente. Essas técnicas são a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Muitas vezes, além dessas técnicas, nós precisamos utilizar outros tipos de instrumentos para fazer essa avaliação completa. Para que a gente entenda, então, quais são as habilidades a serem desenvolvidas para que a gente efetivamente faça um exame físico de qualidade, para que a gente realmente conheça o nosso paciente, nós começamos a falar sobre a inspeção. Então, inspecionar, a gente pensa em uma observação minuciosa. Então, quando eu vou inspecionar para ver se determinada superfície está bem limpa, eu estou observando de maneira bastante criteriosa. Então, a inspeção nada mais é do que uma avaliação por meio da observação de determinado segmento corporal. Vamos falar sobre essa técnica, esse método? Então, é a avaliação através da observação, é realizada de forma completa e sistemática. Então, eu preciso criar um passo a passo para realizar essa técnica para que eu tenha efetivamente a resolução dos meus problemas. Então, para que eu consiga efetivamente fazer uma inspeção de qualidade. É imprescindível que a gente realize essa inspeção em um local que tenha boa iluminação. Então, como que eu vou conseguir observar, ver determinada superfície se eu tiver sem acender a luz? Então, por isso que mesmo durante a madrugada, nem o técnico, nem o enfermeiro pode, por exemplo, ir ao quarto do paciente e não acender nenhuma luz, por mais que essa luz possa incomodar o sono do paciente. Nós precisamos
sempre pesar quais são as maiores consequências para o paciente. Então, é melhor ele ter um incômodo durante o seu sono ou é melhor eu realizar um procedimento errado? Então, a gente sempre tem que pesar todas as atividades que são realizadas dentro de um ambiente hospitalar. Sempre observando a presença de anormalidades e tudo que for observado precisa ser relatado, anotado. Então, a gente vai anotar dados como coloração da pele, da esclera, por exemplo, tamanho, forma, localização, simetria, texturas, sons e também odores. Então, sempre que a gente for pensar na inspeção, nós já sabemos que temos inspeção estática e dinâmica, então inspeção com o paciente parado ou inspeção com o paciente em movimento, nós vamos ser criteriosos nessa avaliação para que a gente consiga, então, trazer efetivamente conteúdo relevante para a nossa prescrição de enfermagem. A segunda técnica propedêutica que nós utilizamos, na maioria dos segmentos corporais, é a palpação. Então, o nome já diz, palpação, eu vou utilizar o ato de tocar e sentir determinadas partes do corpo de um paciente, para que a gente consiga detectar a elasticidade, a resistência, a mobilidade, textura, temperatura e até mesmo a umidade da pele. Nós podemos ter a palpação superficial ou a profunda. A superficial vai deprimir cerca de 1 a 2 centímetros a pele do paciente e a palpação profunda vai deprimir de 3 a 5 centímetros essa pele. Sempre a gente vai buscar sentir determinadas massas ou mesmo os rebordos de determinados órgãos, seu tamanho, sua simetria, se tem mobilidade ou não e também a sua forma. Como a gente vê nas nossas aulas práticas, nós temos vários tipos de palpação que geralmente são utilizados para que a gente consiga confirmar determinadas hipóteses diagnósticas, mas não quer dizer que em toda a avaliação de pacientes nós vamos realizar as 7 técnicas principais que vão ser citadas a seguir. Lembrando que quando a gente já tem uma hipótese diagnóstica, a gente utiliza essas técnicas específicas para confirmação. Então, vamos falar sobre essas 7 principais técnicas de palpação. Vamos ao quadro? Então, a gente pode ter a palpação com a mão espalmada, com uma só mão ou com ambas as mãos. Então, a gente consegue avaliar também com as mãos sobrepostas, quando a gente precisa fazer a palpação mais profunda. Nós podemos utilizar a borda da mão, geralmente para delimitar determinado órgão. Podemos utilizar também a palpação com a mão espalmada, mas utilizando apenas as polpas digitais da minha mão. Por exemplo, quando eu quero palpar determinado cisto, determinado nódulo menor, eu vou usar só a pontinha dos meus dedos, a parte ventral dos dedos. Eu também tenho a palpação em pinça, onde eu utilizo o polegar e o indicador. E eu tenho a palpação também com o dorso da mão, onde eu vou avaliar, por exemplo, a temperatura de determinada superfície. Eu consigo fazer a avaliação também da presença de edema, por exemplo. Tudo isso vai contribuir para uma avaliação de qualidade, para que eu consiga efetivamente captar aquelas informações relevantes durante a realização do meu exame físico. Quando a gente fala em um exame físico de qualidade, nós precisamos utilizar as técnicas propedêuticas e muitas vezes, durante a realização desse exame físico, nós não vamos utilizar todas as técnicas ao mesmo tempo. Nós já falamos sobre a inspeção e a palpação, nós precisamos falar também sobre a percussão e a ausculta.
Sempre que eu pensar em percussão, eu estou percutindo determinada região. Então, eu estou fazendo com que aquela região produza determinado som para que eu possa escutar esse som e entender a que ele se refere. Vamos entender o que é a percussão? Então, vamos pensar assim, que os sons produzidos devido a uma leve batida em uma determinada região do corpo vão produzir essa ressonância. E quando eles produzem essa ressonância, o enfermeiro busca identificar esses sons ou mesmo identificar uma sensibilidade diferente referida pelo paciente. Então, a percussão é utilizada principalmente para determinar o tamanho, a consistência e mesmo o limite de determinados órgãos. Então, quando a gente utiliza a percussão, pode ser direta ou indireta, a gente vai conseguir refletir uma situação a cerca de 5 centímetros da cavidade externa que a gente está percutindo. Então, a gente consegue compreender o que se passa a uma distância de 5 centímetros. Então, a gente faz a percussão para que ela reflita a situação lá dentro do corpo do meu paciente. A percussão é realizada principalmente na região abdominal e torácica. Então, a gente tem vários tipos de percussão, as mais comuns são 5 tipos. Eu trouxe aqui para que a gente consiga relembrar todas elas. Então, vamos ao quadro? No quadro, a gente consegue observar a percussão, a punho percussão ou a percussão com a borda da mão. Ambas são utilizadas quando a gente tem suspeita diagnóstica de acometimento renal. Nós temos também a percussão direta, onde a gente vai fazer um movimento principalmente com a articulação do punho. E nós temos a percussão indireta, dígito digital, que a gente vai percutir sobre a superfície da segunda falange da nossa mão, que está posicionada sobre a superfície corpórea. E nós temos também a percussão por piparote, que é muito utilizada. Muito utilizada em casos de ascite. Então, lembrando que as técnicas específicas são realizadas em situações onde a gente já tem uma suspeita diagnóstica. Não quer dizer que em toda situação eu vá realizar, por exemplo, uma percussão por piparote. Quando a gente faz essa percussão, nós vamos emitir determinados sons e nós precisamos reconhecer esses sons. Sons maciços são aqueles que transmitem a sensação de resistência. Então, são aqueles em regiões sólidas que são desprovidas de ar. Por exemplo, se a gente bater em um bloco de madeira, a gente vai ouvir um som maciço, que é aquele produzido em um tecido muscular extenso, no fígado, no baço. O som submaciço é aquele que ocorre devido à presença de ar em quantidade restrita. Por exemplo, o som produzido entre uma percussão, entre o parênquima pulmonar e um órgão sólido, como, por exemplo, em casos que a gente tem infecções de um determinado lobo pulmonar. A gente consegue escutar, ouvir a percussão de sons submaciços. Sons timpânicos são fáceis de encontrar. Eles são encontrados em cavidades fechadas que são recobertas por membranas flexíveis e essas contêm ar. Então, vamos pensar assim, o som que vai refletir um som timpânico é um tamborim, uma caixa vazia. Então, ele vai acompanhar uma sensação de elasticidade, principalmente produzida na percussão do intestino e no fundo do estômago. E nós temos também a percussão que vai ressoar o som pulmonar. Então, aqui fica mais fácil para a gente compreender o que é, porque é o som proveniente das vibrações das vias aéreas que são transmitidas à parede torácica. Além dos sons da percussão,
Tem outra técnica propedêutica que precisa utilizar também o ouvir do enfermeiro. Então, nós precisamos estar com nossa acuidade auditiva muito preservada e para que a gente consiga identificar facilmente, nada melhor do que a gente treinar. Então, pega o estetoscópio e treina para que a gente consiga deixar mais claro esses sons. A última técnica ou método propedêutico utilizado para o exame físico é a ausculta. A ausculta se dá a ouvir vários sons que vêm tanto da respiração como do coração, das alças intestinais. E para que a gente consiga fazer essa escuta, nós precisamos utilizar um instrumento que é o estetoscópio. Então, nós temos a campânula do estetoscópio e a gente vai posicionar o diafragma dessa campânula sob a pele do paciente. É importante que a gente utilize sempre que possível sob a pele desnuda, para que a gente consiga ouvir sem nenhuma interferência, nenhum ruído, nenhum roçar nenhum atrito de tecido, para que a gente compreenda que realmente aquela técnica está sendo bem executada. Então, quando o enfermeiro consegue realizar todos os passos para um processo de enfermagem de qualidade, ele está buscando atender todas as necessidades humanas básicas do paciente. Então, quando a gente fala em necessidades humanas básicas, muitas vezes a gente não entende muito bem o que isso significa. Nós temos algumas teorias que nos facilitam essa compreensão. O que a gente tem que pensar é que as necessidades humanas básicas são inerentes a todos os seres humanos, mas que cada um vai ter a sua satisfação dessas necessidades em um grau diferente. Por exemplo, eu, Renata, preciso muito dormir 8 horas por dia. Se eu não dormir, eu não fico bem, enfim. Outra pessoa pode dormir 4 horas por dia e ficar super bem disposto, bem acordado. Então, a gente tem a satisfação dessas necessidades humanas básicas diferente de indivíduo para indivíduo, mas todos os indivíduos vão ter essas necessidades humanas básicas, para que fique bem fácil para a gente compreender. O principal referencial teórico que a gente utiliza quando a gente fala em necessidades humanas básicas é a pirâmide de Maslow. Então, Abraham Maslow, ele foi um pesquisador que dividiu essas necessidades humanas básicas em 5 níveis específicos. Então, um dos níveis que ele dividiu é realização pessoal. Então, quando a gente fala em realização pessoal, eu estou falando em aceitação, solução de problemas, ausência de preconceitos, moralidade, criatividade, espontaneidade. Então, a gente está aqui falando o que ele precisa atingir para que ele tenha as suas necessidades de realização supridas. A segunda parte dessa pirâmide é a parte relacionada à estima, a confiança, a conquista, o respeito. Então, aqui a gente fala em autoestima, respeito dos outros, respeito aos outros. Tudo isso faz parte de um bem-estar geral de um indivíduo. Terceira parte da pirâmide é a parte relacionada ao amor e ao relacionamento, que diz respeito à amizade, amor, à família, à intimidade sexual. Tudo isso também faz parte de um bem-estar geral do indivíduo. A quarta parte é a parte da segurança, então tanto segurança do corpo, emprego, a moradia, a saúde da família, a segurança da sua propriedade, tudo isso faz com que o indivíduo tenha suas necessidades atendidas.
E também a base da nossa pirâmide, né, que a gente considera como fundamental, a primeira parte, são necessidades humanas muito básicas, como respiração, comida, água, sono, tudo aquilo que a gente precisa efetivamente para viver. Então, o que a gente tem que pensar? Que todas essas necessidades, elas são interligadas. Então, se eu deixar de ter o suprimento de uma dessas necessidades, eu não vou me sentir pleno, eu não vou me sentir no bem-estar total necessário. Então, quando a gente fala dessas necessidades humanas básicas, a gente tem que pensar que tudo aquilo que faz parte daquele indivíduo precisa ser atendido durante uma internação hospitalar, por exemplo. Então, a gente vai falar em como atender o sono e repouso de um determinado paciente. Então, quando a gente fala em sono e repouso, a gente sabe que o sono é um estado de consciência com suspensão temporária das atividades corporais e mentais. Então, o sono vai atuar estabilizando o humor, relaxando o músculo, reparando e favorecendo o crescimento celular. E nós precisamos fazer com que o indivíduo atinja o estágio 4 para que ele tenha essa recuperação. Então, o estágio 1 é um sono leve, de fácil despertar. O estágio 2 gera um relaxamento um pouco mais profundo, acontece de 10 a 20 minutos após adormecer. O estágio 3 é o início do sono profundo, que acontece de 15 a 30 minutos após adormecer. O indivíduo já vai ter menos tônus muscular, já vai estar um pouco mais relaxado. E o sono estágio 4 é o que a gente chama de sono profundo e reparador, que é quando o indivíduo vai ter suas necessidades realmente atingidas. Outra parte importante que a gente precisa compreender é a necessidade de higiene e sexualidade. Então, quando a gente fala em higiene, a gente está falando em um conjunto de conhecimentos e técnicas que são utilizados para evitar doenças e conservar, fortificar a nossa saúde, trazendo, além de limpeza, conforto e bem-estar. Então, ninguém fica totalmente satisfeito se estiver sujo. Por isso é importante que a gente faça a prescrição do banho, faça a prescrição dos cuidados de conforto. Nós também precisamos respeitar a sexualidade, que ela vai envolver as interações e os relacionamentos entre os indivíduos, incluindo pensamentos, aprendizagens, experiências, valores, ideais. A gente precisa atender também necessidades de moradia e de interação social. Então, quando a gente fala em necessidades referentes à moradia, a gente está falando da observação de fatores sanitários, da rede de energia, ausência de riscos de inundação, por exemplo, e também valores de interação social. Nós precisamos compreender que o nosso paciente ele é envolvido na sociedade, ele pertence a uma sociedade e ele precisa ter essa interação. Última atividade que a gente precisa também trazer nesse aspecto das necessidades humanas básicas são as necessidades de segurança e autoconceito. Então, quando a gente fala em segurança, nós sabemos como é importante buscar um cuidado qualificado para ofertar essa assistência mais segura. E sempre que a gente trabalha com questões relacionadas ao autoconceito, a gente está falando da percepção do indivíduo de si, que vai afetar os aspectos físicos e emocionais e também está ligada à percepção de saúde. Então, o que a gente precisa compreender? Que todos esses aspectos aqui levantados, eles vão contribuir para a qualidade de vida do meu paciente. Eu preciso atender todos esses aspectos para que ele consiga, então, restabelecer o quanto antes a sua saúde, então, se recuperar mais precocemente. Quando a
gente fala em uma abordagem profissional de qualidade, a gente vai utilizar algumas técnicas específicas, principalmente para lidar com as diferenças. Então, o que a gente tem que pensar? Que o enfermeiro tem que estar habituado com determinadas situações, mas o paciente que vai buscar atendimento, não. Então, a gente precisa reconhecer essas peculiaridades, essas singularidades de cada paciente e conseguir adaptar o nosso atendimento para cada um, para cada paciente, para cada diferença que a gente encontrar. Então, por isso eu trouxe uma situação-problema que vai nos auxiliar a entender um pouco melhor sobre esses aspectos. Vamos pensar, vamos imaginar uma situação de estágio, onde os alunos estão desenvolvendo esse estágio e eles precisam abordar temas mais específicos, um pouco mais íntimos. E eles estão constrangidos a perguntar. Então, uma pergunta: como abordar o paciente com questões delicadas ou íntimas? Então, sempre que a gente for buscar alguma informação que seja um pouco mais, que possa fazer com que o indivíduo se sinta um pouco mais envergonhado, se sinta invadido, a gente precisa explicar o porquê está fazendo essa pergunta e a gente precisa dar a privacidade desse paciente. Então, buscar, se for fazer uma pergunta mais íntima, uma exposição, a gente buscar um lugar onde ele se sinta à vontade, um lugar em que ele não precisa ficar se expondo frente a outras pessoas, sempre lembrando que a gente vai atuar com empatia, esquecendo que pra gente é normal, buscando aquela informação sem constranger o nosso paciente. E também a gente precisa saber se expressar. Tem uma imagem que é muito importante que a gente compreenda. A gente tem aqui um número jogado no chão. Quem está vendo dessa perspectiva acha que o número é 9. Quem está vendo dessa outra perspectiva acha que o número é 6. E a gente não consegue falar que nenhum nem outro está errado. Então, os dois estão certos e os dois estão falando coisas diferentes. Porque eles estão observando essa situação em uma perspectiva diferente. Então, essa é a função do enfermeiro. O enfermeiro precisa observar várias perspectivas para trazer um melhor tratamento para o paciente, para ele trazer efetivamente o que aquele paciente precisa. Então, a função do enfermeiro é estar próximo ao paciente e reconhecer as suas necessidades, para que ele consiga proporcionar os cuidados necessários e também trazer autonomia para esse paciente. O paciente precisa também se responsabilizar sobre a sua saúde. Então, para que a gente consiga resolver essa questão, no quadro a gente vai observar a importância da gente cuidar do paciente, mas nem sempre o assistencialismo é necessário. Então, quando a gente vai precisar auxiliar? Quando os fatores pessoais, fatores socioculturais e as limitações físicas exigirem. Fora isso, a gente estabelece sempre medidas de autonomia, melhorando a privacidade do paciente. Então, o que isso quer dizer? Então, sempre que o paciente conseguir e preferir, ele pode realizar suas atividades sem problema nenhum. A equipe só precisa prestar o auxílio necessário a esse paciente, evitando qualquer assistencialismo desnecessário. Ainda no quadro, a gente vai observar que quando a gente consegue realizar a anamnese sem julgamento de valores e crenças, nós conseguimos auxiliar o paciente a resolver as questões mais conflituosas. Então, a gente ajuda ele a ter um pensamento crítico. Então, trazendo melhores condições de saúde e de bem-estar para ele. Nesse momento, é nosso momento de interação
Vou deixar aqui alguns instantes para que a gente possa, então, pensar sobre tudo isso que foi abordado na nossa aula e deixo também uma questão de reflexão. A gente tem que pensar em toda essa atuação do enfermeiro e como ele pode ser a peça central no atendimento a um paciente. Então, eu vou aguardar agora alguns instantes para que vocês enviem suas dúvidas e eu volto em seguida. Então, é importante que o enfermeiro consiga otimizar o processo de comunicação para ele efetivamente se tornar peça central, fundamental em todo esse processo de cuidar. Quando a gente pensa em uma interação, nas próximas aulas a gente vai ter uma interação um pouco mais efetiva. Nós vamos utilizar o Kahoot para que a gente consiga, então, colocar em prática tudo o que está sendo aprendido durante as teleaulas. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre noções básicas de semiologia e semiotécnica. Nós sabemos a importância de uma avaliação criteriosa para que a gente possa efetivamente fazer a prescrição dos cuidados de determinado paciente. Sempre que a gente for pensar na atuação do enfermeiro, nós precisamos entender que a todo momento da interação enfermeiro-paciente, nós precisamos ter um olhar crítico, um julgamento crítico frente a todas as necessidades humanas básicas desse paciente, buscando o atendimento de todos os aspectos que estão envolvidos no seu bem-estar. Se a gente for pensar em um determinado paciente que está buscando atendimento para um acometimento renal, nós não podemos tratar ele apenas como essa patologia a que ele está tratando. Nós precisamos lembrar de todos os aspectos que vão estar envolvidos na manutenção do seu bem-estar. Então, eu preciso sim me atentar para a sua alimentação, para o seu repouso, para as suas eliminações, para tudo que vai interferir nesse bem-estar. Por exemplo, se ele nunca recebe visitas e ele se sente muito sozinho, isso vai influenciar na sua recuperação. Então, nós precisamos favorecer um meio de contato social, nós precisamos favorecer um meio de contato espiritual. Então, nós precisamos atender efetivamente todas as necessidades desse indivíduo para que ele tenha um melhor prognóstico, para que ele consiga se recuperar o quanto mais breve possível. Então, o enfermeiro precisa otimizar o processo de comunicação com o paciente para que ele consiga absorver todas essas necessidades.
Então, o paciente precisa ter uma segurança para poder se abrir com o enfermeiro e é o enfermeiro que vai possibilitar isso. É o enfermeiro que vai dar essa abertura, é o enfermeiro que vai saber ouvir o paciente para que ele consiga, então, colocar em prática depois, na sua prescrição de enfermagem, as atividades que vão atingir, que vão suprir aquelas necessidades que foram levantadas. E é também importante que a comunicação seja efetivamente realizada com a equipe multiprofissional também, para que todos os profissionais envolvidos no cuidado falem a mesma língua e sigam a mesma linha de tratamento. Eu espero que essa aula tenha contribuído bastante para o seu aprendizado e a gente se vê nas nossas próximas teleaulas. Até breve!